Terminada a pergunta provocativa, que eu sempre gosto de fazer aqui, agora eu queria perguntar assim, sobre como superar o medo, sabe? Do salto de coragem. Porque eu não sei se. Bom, imagina toda a sua carreira, toda a sua trajetória já deve ter acontecido diversas vezes de ver pessoas ou acontecendo com você. E tem o sonho de crescer na carreira, dar um salto, mudar de posição, mudar de empresa ou empreender, sabe? Mas acaba nunca saindo do lugar porque o medo sempre está batendo ali na. A gente sempre fica com receio de perder aquela garantia ali do salário, que é importante, mas de perder aquela garantia. Como é que foi para você superar o medo do. Talvez mês que vem você não tenha renda, sabe? Como foi para você? Talvez ajude aqui quem estiver acompanhando a gente. Bom, vamos lá. O medo é intrínseco ao ser humano. Isso a gente não pode fugir. Tem que estar claro isso para todo mundo. Faz parte da gente, né? E ele tem um propósito de existir. Então, não adianta falar assim, eu sou uma pessoa sem medo. Então, eu tenho medo de quem não tem medo. Aquela pessoa muito corajosa, ela é capaz de fazer tudo, né? Ou tá mentindo bastante, Lilian. Eu falo que existem. O que acontece? O medo, ele é inerente a gente para quê? Para fazer a gente dar aquela para e pondera, sabe Sim. assim? Ele te dá né? Ele te segura um pouquinho. Mas o excesso do medo te paralisa. Então, o medo faz parte de uma das emoções que a gente tem. Faz parte. Quando a gente fala de equilíbrio, de inteligência emocional, o medo está dentro de tudo isso. Então, a gente tem que entender que o medo é um mecanismo de defesa natural e que nos protege, né? Então, evita a gente fazer muita coisa pelo medo. Porém, não existe coragem sem medo, porque a coragem é enfrentar o medo. Não é eliminar o medo, é enfrentar, ele vai continuar ali. Então, tudo que é novo, tudo que é desconhecido, tudo que é, vamos dizer assim, que é fora do comum para você, né, do seu habitat, da sua zona de conforto, te gera um medo. Daquele, daquele friozinho, daquela coisa, você fala, gente, meu coração tá palpitando, né? É o Sim. medo, é o medo. Por exemplo, eu tenho certeza, quem pula no salto de paraquedas, né, quem faz qualquer ações radicais, dá medo. E tem gente que é viciada no medo, que fica pulando, fica fazendo, fica acontecendo, porque de fato aquela adrenalina, né? Então o medo, ele te dá uma adrenalina quando você enfrenta ele, que se torna coragem. O medo de uma forma gerenciada, administrada, não isolada e nem controlada, ninguém controla o medo, mas você gerencia ele. Eu falo que ele acaba se tornando uma mola propulsora. Por quê? Porque você se enche de coragem quando você está com medo. Depois você se sente tão vitorioso por ter encarado aquilo, por ter feito, sabe assim? E você nem lembra que estava com medo. Você até esquece. Você só lembra da coragem. Não, que eu sou corajoso, que eu sou isso, que eu sou aquilo, né? Mas esqueceu que o que provocou essa coragem foi o medo. Que você enfrentou o medo. Então, tudo que é novo pra gente é medo. Eu sempre fui naturalmente uma pessoa medrosa. Infância e adolescência. Medrosa. Muito. Ao extremo. E aí, conforme eu fui crescendo, eu fui entendendo, principalmente no mundo corporativo, que a vida ela não era segura. Aonde que eu senti meu maior medo? E aí não era ser mais medrosa, mas sentir o maior medo. Vasilene, foi pulando de um paraquedas? Não, porque eu nunca pulei e nem tenho vontade, obrigada. Deixa para quem tem. Foi quando eu fiz 18 anos, saí de casa. Era meu objetivo de vida me lançar fora do meu ambiente familiar, acolhedor, confortável. Eu tinha isso, mesmo sendo uma pessoa medrosa. Eu falava assim, gente, eu preciso descobrir o mundo, eu preciso saber o que tem lá fora, sabe assim? Eu quero ser eu. Porque dentro de casa, eu sabia qual era meu papel, qual era a minha figura, como que eu fazia parte daqueles 6 filhos, né? Qual era a minha responsabilidade. Mas eu sentia uma necessidade de saber quem era a Liliane além daquilo. Então, foi o primeiro medo que eu me lancei e foi um medaço. E aos 18 anos, normalmente é a época que a gente realmente tem o maior medo de tudo, né? É pena que as pessoas
estimula um pouco a gente a desafiar esses medos, né, de forma mais geral, né? E eu fico até feliz com a sua resposta, na verdade, é uma das respostas que eu estou mais feliz aqui desde que eu comecei o podcast, porque eu tenho muito incômodo com mentores perfeitos, sabe? Que compartilham. Eu tenho certeza que tem muitos mentores por aí que diriam que não, eu não tive medo. Eu fui, enfrentei, passei por isso. E Tenho acho medo que até hoje. e frustra quem acompanha, né? Porque quando eu vou tentar replicar aquilo que ele me falou, não é realista com a minha vida. E você falar que o medo faz parte. Talvez a partir desse momento eu comece a pensar o que eu preciso fazer para, como você falou, gerenciar, né? Exato, e saber que aquele medo, ele é benéfico, de que ele está te mostrando que você precisa parar e ponderar. Sabe assim? Porque ele é um freio, o medo. Mas ele não pode ser um freio de mão. Esse é o maior problema. Porque esse freio de mão que é aquele que te paralisa. Se ele te paralisa, é porque você está sendo dominado por ele. Como naturalmente as pessoas são dominadas pela raiva, como naturalmente elas são dominadas por uma ansiedade, porque ela chegou a deixar no limite, enfim. Tudo na vida, a gente precisa olhar para dentro para saber assim, até onde está indo. O que eu preciso controlar? Gerenciar. O que eu preciso administrar? Quais são os meus gatilhos? Sabe assim? Para você ir dosando e falar assim, poxa, por exemplo, como eu falei, eu morro de medo, eu jamais pularia de um paraquedas, que eu morro de medo, só que é uma coisa que não me agrega valor para a vida, então não tem por que eu enfrentar esse medo, entende? Não tem o porquê, não tem para quê. Sim, faz super sentido. Fazer que eu sou corajosa? Não, ok, eu falo, sem vergonha, tenho medo, gente, não vou. Tá tudo certo. E que bom, né? Tem certas coisas que a gente tem que ter medo mesmo, é melhor evitar.